Então, a aula de hoje, gente, é a respeito de funções de várias variáveis. Quando a gente trabalha com funções de várias variáveis, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é o que é uma função. Porque a ideia de várias variáveis, a gente já tem mais ou menos o que é essa ideia aí. Então, o que é uma função? Quando a gente trabalha com função desde lá o ensino básico, a gente sabe que para trabalhar com função, vamos imaginar que você tenha uma função f que vai de R em R. Para que essa relação seja considerada função, é necessário basicamente duas condições bastante importantes. A cada elemento que está nesse conjunto, ele associa a um único elemento que vai estar nesse outro conjunto aqui. Aqui eu peguei uma função de R em R, mas aí pode ser uma função de domínio real caindo nos números reais, certo? Então, dois pontos principais. Todo elemento que está nesse conjunto necessariamente vai em um único elemento desse outro conjunto aqui. Isso significa que um determinado elemento x1 aqui, ele não vai poder se relacionar com dois elementos. Um único elemento, ele não pode se relacionar com dois, certo? Então, isso é o que a gente sabe, o que é uma função lá do ensino básico. Então, hoje aqui não vai ser diferente. A nossa ideia é saber o que é uma função de várias variáveis. Em R, é o que a gente acabou de mostrar, eu tenho uma função que vai de R em R, pega um elemento x aqui e associa a um único elemento y, que é exatamente a imagem da função aplicada no ponto x. E se a gente pensasse isso em R2? Pensando em R2, a gente vai ter uma dupla, né? Então, tem um parzinho ordenado, composto por x e y, cada coordenada, e aí que vai levar num determinado elemento z, que está aqui, ó, nesse outro conjunto. E aí eu represento como f de xy. Da mesma maneira, se eu tivesse agora no R3, então a gente vai pegar um terno, e aí cada coordenada eu estou chamando de x, y, z, e essa coordenada ela é associada a um novo ponto que está lá em R, que é o nosso f de x, y, z. Então, seguindo esse raciocínio, a gente pode definir para uma função onde o seu domínio está contido dentro dos Rn. O que é Rn? É uma enúpla. É como se você fosse pegar vários conjuntos R, R cartesiano R, e aí você tem exatamente essa estrutura que a gente está mostrando aqui. E aí, essa estrutura é o que a gente vai chamar de funções escalares, ou campos vetoriais. Ou ainda campos escalares, ou funções de várias variáveis. Em geral, eu costumo chamar de função de várias variáveis. Porém, vocês podem encontrar em livros, outros professores falando exatamente essas outras nomenclaturas. Então, assim como a gente fazia lá no ensino básico e até mesmo no cálculo 1, a gente vai estar se perguntando o seguinte: quais são os elementos? Para a gente definir uma função, a gente precisa de domínio, contradomínio, que são dois conjuntos. Além disso, eu preciso de uma regra que vai associar, vai relacionar esses dois conjuntos. E dentro do contradomínio, os elementos que foram, entre aspas, atingidos, é o que a gente chama de conjunto imagem. Então, a gente pode se perguntar a mesma coisa. E aí, numa função definida aqui de um domínio contido no Rn, como é que a gente vai definir o domínio dela? Como é que a gente vai definir a imagem? Então, para isso, vamos pensar de novo em R, porque a ideia é exatamente a mesma. Então, se você pegar uma função f de domínio real
indo aqui em R, então vamos imaginar que a regra dessa função é dada nesse formato aqui, ó. 1 sobre 1 menos x. Quem é o domínio dessa função? Então, a gente sempre se pergunta isso, e perguntar o domínio é perguntar quem são os elementos que eu posso usar lá na minha variável x. Mas eu costumo dizer que é sempre mais fácil se perguntar se existe algum elemento que a gente não pode usar. Nesse caso, essa função aqui, ó, está contida, o domínio dela está contido nos números reais, porém, o Dzinho aqui não vai ser todo R. Todo mundo concorda com isso? Por que não vai ser todo R? Porque aqui, ó, eu não posso usar o x igual a 1, porque aí a função não estaria bem definida. Então, eu vou dizer que o domínio é todos os números reais, é uma maneira de escrever, certo? Menos o nosso 1. Então, isso é uma forma de dizer. Da mesma forma, a gente poderia construir a imagem. E aí facilita essa imagem quando a gente tem o acesso ao gráfico, coisa que aqui também não seria difícil a gente fazer, certo? Então, a gente já sabe o que é o domínio lá nos números, lá em funções reais, em uma variável, e a gente vai trazer essa ideia exatamente para mais variáveis. A ideia é exatamente a mesma. Perguntar quem é o domínio de uma determinada função é perguntar quem são os elementos que a gente vai poder usar. Seja esses elementos em R, seria uma variável, em R2, que seria uma dupla, um par ordenado, seja em R3 ou seja em Rn. A ideia é exatamente a mesma, certo? Então, vamos imaginar agora o seguinte exemplo. Imagina esse exemplo 1 agora. A gente tem 3 funções. A primeira, 2 variáveis, a segunda também e a terceira também. Na primeira, você tem o seguinte. A função f, lá em R2, é definida pela soma da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Então, qual é que seria o domínio dessa função? Como é que a gente faria isso? Então, primeira coisa, mesma pergunta. Eu tenho que perguntar quem são os elementos que eu posso usar. O que vocês acham nessa letra A? Será que eu poderia usar qualquer elemento que está lá em R2? Ou seja, qualquer parzinho que a gente pensar. Vamos imaginar aqui nessa letra A. Se eu pegar, por exemplo, o ponto de coordenada 1, 2. Será que eu posso substituir aqui? Se eu pegar o ponto menos 1, 4, será que eu posso substituir aqui e essa função vai ficar bem definida? Nessa função, gente, é claro que a gente vai poder usar qualquer ponto que eu pegar no R2. Vocês concordam comigo? Qualquer ponto que eu pensar no R2, a gente pode usar. A mesma coisa vai acontecer aqui para essa letra B, ó. Nessa letra B, você tem... Perceba que a nossa função é z igual... Eu vou isolar o z, ó. É 1 menos x menos y. Então, essa é a nossa função. Será que qualquer ponto que eu pegar do R2, qualquer ponto que eu pensar, de novo a gente pode substituir e a função vai estar sem problema nenhum? Nesse caso, isso também acontece. Então, agora a gente pensa na letra C. Perceba que a gente tem uma raiz quadrada agora. Então, quando a gente tem uma raiz quadrada, a gente sabe que dentro dessa raiz, necessariamente, os valores têm que ser maior ou igual que zero. Então, aqui já tem um ponto onde a gente vai ter que tomar cuidado. É necessário que aqui a gente considere o que está aqui dentro com a restrição necessária, que é quando for maior ou igual que zero. Então, quando você for escrever o domínio,
dessa determinada função, a gente está procurando onde? Está procurando os elementos lá dentro do R2, tá aqui, os parezinhos dentro do R2, tal que cumpra essa condição que a gente está estabelecendo. O que está dentro da raiz quadrada necessariamente tem que ser maior ou igual que zero. Então, nossa pergunta é o que é que a gente vai chegar com isso? Isso daqui, a gente poderia organizar. Quando a gente organiza isso, passa o x ao quadrado e o y ao quadrado para o outro lado, a gente vai estar chegando nessa condição. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 1. E isso daqui para a gente, lá da geometria analítica, por exemplo, a gente sabe o que é que isso significa. Isso vai ser uma equação de quê para a gente? Isso é uma equação de uma circunferência de centro 0 e de raio 1. Só que perceba que isso, vou passar o slide aqui, porque a gente já tem isso pronto, esse material aqui, Então, a gente tem na letra A o domínio R2, na letra B o domínio também é R2, e na letra C, que é o que a gente está perguntando, como é que a gente vai representar geometricamente esse domínio, que é essa representação. Perceba que qualquer elemento que você pegar aqui, vamos imaginar que eu estou pegando esse ponto aqui. Esse ponto vai ter uma coordenada x aqui e vai ter uma coordenada y aqui. Se eu pegar essas coordenadas, aplicando a função, de fato, ela está dentro dessa circunferência aí, dentro dessa região formada, certo? Então, o que a gente fez aqui foi exatamente esboçar graficamente o nosso domínio. Então, a gente esboçou essa região e isso pode ser algo que venha a ser sempre pedido, certo? Então, aqui, vamos para mais um exemplo. Nesse primeiro exemplo, na letra A gente tem o seguinte. De novo, eu quero esboçar o domínio. Determinar e esboçar. Então, se a gente quer determinar, a primeira coisa que a gente tem que saber é: existe alguma restrição ou eu posso pegar qualquer elemento x, y lá do R2? Perceba que as três aqui são domínios lá no R2. Então, por isso que a gente já está afirmando isso. Mas a gente quer saber se, será que é todo o R2 ou é só uma parte? Ou a gente só pode pegar um pedaço dele? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer mais direitinho aqui essa letra A. Quando a gente tem aqui nessa letra A, gente, eu tenho um log. Quando você tem log de x numa determinada base, existe uma condição para esse x e existe uma condição para essa base. Nossa base do exemplo é 10. Então, a gente já está lá quietinho, a gente não vai mexer nisso. Porém, esse x aqui, necessariamente eu preciso que ele seja maior ou igual que zero. Na verdade, é maior que zero aqui. Deixa eu apagar aqui. Você precisa que ele seja maior que zero. Então, quem é que está fazendo o papel do nosso x agora? O papel do nosso x está sendo 36 menos 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado. E eu quero que isso agora seja maior que zero pela condição da minha função. Então, a gente tem que analisar isso. Então, o que é que a gente vai querer? Quem é o domínio? Então, é todo par xy que cumpre essa condição. Perceba que se você escreve isso daqui, domínio dessa função da letra A é exatamente os pares x, y, certo? Tal que
XY que pertencem ao R2, tal que organiza essa condição aqui, ó. Vai dar 36 maior que isso positivo, né? Então, vai ficar, ó, 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado menor que 36. Isso agora, o que é que isso representa para a gente? De novo, se a gente lembrar lá da geometria analítica, eu dividi tudo isso daqui, ó, por 36. Então, se eu dividir de um lado, eu tenho que dividir do outro também, ó. Então, se você divide tudo isso por 36, vai estar chegando para a gente x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 menor do que 1. Se é menor do que 1, isso parece uma equação conhecida nossa, que é exatamente a ideia de trabalhar com a elipse. Então, significa o que para a gente? A nossa região vai ser exatamente essa daqui, ó. Essa região que a gente está marcando aqui é exatamente a representação do nosso domínio. Perceba que a gente fez todo aquela mexida anteriormente. A gente chegou nesse conjunto, ó, conjunto dos XY que pertence ao R2, tal que cumprir essa condição. E cumprir essa condição significa que tem nossa elipse aqui, onde o eixo maior dela vai ser 6, onde ela está centrada no zero, e aqui o eixo menor vai valer 4. O que tiver dentro dessa minha região faz parte do meu domínio. E perceba que essa fronteira, essa parte que está em amarelo aqui, não está entrando. Por que não entra na nossa região? Porque eu quero menor estrito do que 1. Se fosse menor ou igual, aí sim, ela seria toda fechada e os pontos que estão nessa elipse também entrariam. No nosso caso, a gente só quer o que está delimitado pela elipse. E a mesma coisa aconteceria lá no item B, que era log de x, deixa eu voltar aqui, era log de x ao quadrado menos y ao quadrado. De novo, eu preciso que o que esteja dentro seja maior que zero, x ao quadrado maior do que y ao quadrado. Isso vai gerar para a gente exatamente esse domínio. E perceba que aí a gente teria duas retas, né? Então, a gente tem duas retas que estão representadas aqui, e aí nosso domínio é o que está entre essas duas retas representadas aqui. E aí, da mesma forma, a gente quer o domínio de uma função desse tipo aqui. Quando a gente trabalha com o domínio de uma função, a gente precisa que aconteça o domínio dessa e aconteça o domínio dessa daqui também. Quando a gente tem essa função aqui, o que é que eu preciso para cumprir essa condição? Eu preciso que y menos x ao quadrado seja maior que zero. Maior ou igual que zero nesse caso. Aqui também, eu preciso que 2x menos y seja maior ou igual que zero. Então, tem que valer para essa função f a interseção dos dois domínios. Tem que valer uma e tem que valer outra. Assim como a gente fazia lá no cálculo 1, lá no iniciozinho do cálculo 1. Então, voltando aqui, se a gente esboçar essa região, a gente teria, ó, essa parábola aqui, e aí eu queria que o y fosse maior do que a parábola. A parábola está aqui, então seria uma região acima dessa parábola. E da mesma forma, o y tem que ser menor ou igual que a reta. Então, vai ser essa região que está abaixo da reta. Qual é a região que cumpre as duas condições? Ou seja, que está na interseção, como a gente acabou de citar. Vai ser exatamente essa região que está aqui em vermelho, correto?
Então, o que a gente fez foi exatamente o esboço de domínio de regiões. A mesma coisa a gente pode se perguntar sobre a imagem. O que é a imagem de uma função? Vamos pegar o R2, porque no R2 é mais simples a visualização, certo? O que a gente sabe? Perguntar quem é o conjunto imagem é perguntar quem são os elementos que estão nesse conjunto aqui, ó, do contradomínio, que é nosso f de xy, tal que veio de algum par lá do nosso domínio. Então, perguntar quem é a imagem é perguntar quem é esse conjunto. Além disso, a gente poderia também perguntar a respeito do gráfico de uma função. Coisa que, em geral, a gente não define, a gente constrói, mas a gente precisa saber o que é. Quando a gente pensa no gráfico de uma função, e isso é um ponto onde gera muita dificuldade para os alunos, na maioria das vezes, que quando você está construindo, imagina que você coloca uma função onde é definida apenas por pontos. O aluno, ele necessariamente ele quer fazer a ligação daqueles pontos, sem analisar quem é o domínio. Então, gente, aqui, ó, quando a gente pensa no gráfico, é o conjunto de pontos que está sempre em uma dimensão a mais. Se nossa função está no R2, a gente vai estar considerando aqui, ó, o conjunto de pontos do R3, tal que Z é exatamente a função aplicada nesse ponto. Perceba que Z é a terceira coordenada. Talvez alguém esteja, não, mas como assim aumenta uma dimensão? Vamos pensar o que a gente fazia lá no cálculo 1, por exemplo. A gente tinha uma variável apenas, e aí toda vez que a gente precisava esboçar o gráfico da função, a gente esboçava em R2. A gente aumentou uma dimensão, certo? Então, aqui é exatamente a mesma coisa. Então, continuando aqui. Como é que seria o esboço do gráfico dessas funções? Então, vamos pensar aqui, ó, nessa letra A. F de x, y é igual a 1 menos x menos y. A gente não estava acostumado a isso. A gente vai fazer na mão mesmo isso, certo? Então, o que a gente acabou de ver? Que aumenta uma dimensão. Se a gente está trabalhando no R2, a gente vai ter agora um gráfico aqui no R3. Então, desenhei nosso gráfico aqui. Digamos que aqui seja X, aqui seja Y e aqui seja Z. Tuane, mas como é que eu vou fazer para esboçar esse gráfico? Como o próprio nome está dizendo, é um esboço. A gente não sabe bem certinho como vai ser ele. A gente sabe mais ou menos como é que ele se comporta. Uma maneira bem simples de a gente fazer isso é sempre fazer a interseção com os planos coordenados. Quais são os planos coordenados? X igual a zero, Y igual a zero e Z igual a zero. Se nesse caso aqui, a gente fizesse para X igual a zero, vocês concordam que a gente vai encontrar, eu vou chamar f de x, y de z. Z igual a 1 menos y, correto? O que representa 1 menos y para a gente? É uma reta, né? É uma reta que vai estar em que plano aí? Vou mudar a cor aqui. Está no plano z, y. Então, está aqui, ó, nesse plano. Se está nesse plano, vamos ver como é que ele se comporta. Se o y for zero, o z vai ser 1, tá aqui. Quem é que faz zerar? É o y igual a 1. Então, encontrei dois pontos dessa reta. Então, minha reta seria isso daqui, certo? Da mesma forma, a gente vai fazer agora a interseção com y igual a zero. Se você fizer com y igual a zero, a gente vai chegar, ó, que z é igual a 1 menos x. De novo, vai ser uma reta. Só que é uma reta agora que vai estar no plano z, x. E da mesma forma que a gente acabou de fazer nesse caso aqui, você teria uma reta aqui.
De novo, se você for colocar aqui e fizer a interseção com o plano z igual a zero, você vai encontrar uma outra reta, só que agora num plano x, y. O que é que a gente quer buscar? Não é exatamente esses pontos, né? X, Y, o conjunto dos pontos. Então, a gente vai estar encontrando ó, só o que está aqui, ó. Seria exatamente isso. Então, o nosso gráfico procurado seria exatamente esse daí. Eu acho que a construção dele é bem simples, né? Dá para a gente entender. O nosso próximo exemplo é essa região. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. De novo, se a gente lembrar um pouquinho lá da geometria analítica, a gente sabe que isso estaria representando geometricamente para a gente uma esfera. Uma esfera de centro zero e de raio 1. Porém, se a gente considerar como esfera, se você tem aqui, considerar, bem feio isso, né? Se você considerar aí uma esfera, beleza, de centro zero e raio 1, esse carinha aqui 1, isso daqui não seria uma função. Se você pensa em todos os pontos que estão nesse intervalo. Por que não seria uma função, Tony? Porque se eu pego um elemento aqui, ele vai ter uma imagem aqui em cima e outra imagem aqui embaixo. E aí contraria exatamente a definição de função, que a gente precisa que para cada ponto ele só leve em um único ponto. Então a gente vai ter que escolher. Ou a gente pega a parte de cima ou vai pegar a parte de baixo. Então, nesse caso aqui, eu preferi pegar nesse formato. Então, o gráfico da nossa função seria isso. Perceba que eu estou pensando em função, certo? Se eu estivesse pensando apenas no esboço de uma quádrica, seria o todo. Mas a gente está pensando como função. Então, como função, isso daqui para a gente passa a ser ó, z igual a raiz quadrada de tudo isso aqui, ó, de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, perceba que isso aqui tem um mais ou menos, então a gente tem que decidir. Ou pega essa calota de cima, ou vai pegar a calota de baixo. Entendido até aí? Então, aí a gente estudou elementos principais de uma função. A gente viu como determinar o domínio, como determinar a imagem. E agora, a segunda parte da aula é trabalhar exatamente com curvas e superfícies de níveis. Então, eu coloquei para vocês duas imagens. E o que é que a gente precisa fazer? Vamos imaginar, gente, que aqui, ó, a gente pegue, deixa eu colocar aqui em rosa, essa montanha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Bababá. Beleza, tenho essa região, certo? Ou você poderia ainda pegar só essa daqui. Então, vamos imaginar que ela se comporta dessa maneira. O que seria para a gente a curva de nível? Primeiro que o nome já está dizendo para a gente, é uma curva, então é algo em R2. De nível, eu vou escolher onde eu vou estar pensando. Eu vou escolher o meu nível, certo? Então, trabalhar com curva de nível é você imaginar que você vai fazer cortes por planos dessa região aqui. Se você pegasse essa região, essa montanha e fizesse um corte, você percebe que ela ficaria algo mais ou menos aqui? Se pegasse agora, ó, aqui em cima, de novo, ó, ficaria algo mais ou menos aqui. Então, pensando essa região aqui como um plano, o que é que isso vai estar acontecendo em R2? Vamos imaginar que você tenha esse plano aqui e vamos colocar todas
essas curvas que a gente acabou de construir em um lugar só, em um plano só. Então, a gente teria ali, ó, essa região menorzinha tá aqui em cima, tem a outra região menorzinha aqui em cima. Se cortasse por outro plano, teria aqui. Então, você vai tendo várias curvas para cada nível, ou seja, para cada corte, você encontrou uma curva e depois você pegou todas essas curvas e reuniu em um mesmo plano. Você reuniu lá no R2, certo? Em algo plano. Isso é muito utilizado, gente, principalmente quando se trabalha com a parte de topografia, onde as pessoas precisam determinar. Acredito que vocês já viram isso em livros, e aí tem uma distânciazinha, ó. Daqui para cá você mede tanto, daqui para cá você mede tanto. E isso auxilia no estudo daquela região. E o que seria a superfície de nível? Superfície já está falando, é R3, né? Dá uma ideia de algo, de um sólido, né? Então, é algo em R3. Então, a ideia é mais ou menos essa, que a gente vai ver a partir de agora, certo? Então, qual seria a definição de uma superfície de nível? Então, de novo, eu vou estar pegando uma função bonitinha lá do R2, vamos dizer f de x, y. Esse CK para a gente é a curva de nível da função f no nível k. Quem vai ser? Ó, é o conjunto de pontos lá do R2, está no plano, né? A gente já falou isso. Tal que essa f de xy coincida com k. Atuando, mas como é que isso está acontecendo? Perceba que esse k, gente, é o nível que a gente está cortando. É o plano que a gente vai cortar. Se você imaginar esse exemplo aqui, e aí ele é bem simples, bem intuitivo, lembrando lá do cálculo feito lá em geometria analítica, isso daqui para a gente representa um paraboloide circular. Então, o que é que a gente quer na questão? Determinar as curvas de níveis no nível k igual a zero. Então, lá em zero eu vou fazer um corte. Em k igual a 1, vou fazer outro corte. K igual a 2, outro corte. K igual a 3, outro corte. Se a gente pensar no esboço disso, a gente teria esse paraboloide aqui, fazendo cada planozinho desse. A gente vai fazer um corte, ó, em k igual a 0, tô aqui, ó, nesse plano. Em k igual a 1, tô aqui nesse plano. K igual a 3, por exemplo, tô aqui. E aí eu vou pegar todas essas curvas que a gente acabou de criar aqui e vou jogar aqui, ó. Então, cada curvazinha dessa é o que surgiu quando a gente fez em cada nível desse. E, de fato, cada nível desse aqui, ó, substitui. Qual é a definição para a gente de curva de nível? Eu quero que o x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a nossa função, seja igual ao nível. Essa é a nossa definição do CK. Então, nosso C0 da função são os pontos tal que cumpre isso daqui. Isso para o nível 0. Só que isso é exatamente um ponto, ó, tá aqui. A mesma coisa, se eu fizesse a C, a curva de nível da função f no nível 1 agora. Então, eu quero o meu C1. Então, seria o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E quem é isso daqui? Seria essa circunferência de raio 1. E no raio 2? Na verdade, não seria o raio 2, né? E no nível 2? Então, você teria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. De novo, seria uma circunferência, só que agora o raio seria raiz de 2. E da mesma forma, você faria para o k igual a 3. Então, agora eu preparei para vocês uma animaçãozinha lá no GeoGebra. Eu vou mostrar para vocês isso daqui. Ó, pessoal. Então, olha o que é que a gente tem aqui, ó. Perceba que eu desenhei exatamente o
nosso paraboloide está aqui, certo? E olha o que é que está acontecendo com o cal. Eu estou mudando aqui, ó, estou aumentando o plano. Se vocês perceberem, tá aumentando as curvas aqui, ó, tá criando curvas. Essas regiões que estão sendo formadas aqui é exatamente o que a gente chama de curva de nível. Então, vou atualizar aqui de novo. Começou. O plano está subindo e ele vai formando para a gente a nossa curva. Perceba que agora eu não estou deixando rastro, eu estou fazendo curva por curva, certo? E aí, naquele primeiro momento para vocês, a gente mostrou tudo num plano só, que era exatamente para a gente as nossas curvas de nível, certo? Então, voltando aqui, a gente teria também esse outro exemplo. E aí eu quero que vocês depois peguem esse exemplo e façam para ver o que é que acontece, se realmente vocês vão encontrar essa resposta que eu vou apresentar. Perceba que eu tenho z igual a x mais y. Para você encontrar no nível 0, 1, 2 e 3. Ou seja, eu vou ter aqui para a gente, ó, para cá igual a 0. Então, eu quero, ó, nível aqui 0 dessa função vai ser o conjunto de todos os pontos x, y, tal que, o que é que acontece? X mais y é igual a 0. Isso daqui para a gente é a reta x igual a menos y, né? Ou y igual a menos x. Da mesma forma, se você pegasse o C1 dessa função, a curva no nível 1 da função, encontraria, ó, x mais y igual a 1. Ou seja, você teria aí y igual a 1 menos x. E aí, de novo, você tem uma reta. A mesma coisa vai acontecer aí para o nível 2, para o nível 3. E aí, quando a gente esboçar isso, a nossa região encontrada é exatamente isso. Nossas curvas aqui, ó, para cada nível. Atuane, mas não tem nenhum aqui para negativo? Tem, pode ter, certo? É só porque a gente está pegando aqui nesses níveis específicos. A mesma coisa, perceba que é super simples trabalhar com curva de nível. Basta a gente saber a definição. É você ter uma função e você vai fazer interseções em determinados níveis. Pegou aqueles níveis, aquelas interseções encontradas, joga tudo num plano e aí é o que a gente vai ter, certo? E aí a mesma coisa a gente vai ter aí para a superfície de nível. Então imagina que você tenha uma região, como a gente já falou, nesse gráfico representa muito bem aquela partezinha que eu falei, tipo um lençol. Então, você tem a região aqui, ó, tá aqui. Aqui embaixo tá a nossa curva de nível. Um exemplo disso é o seguinte. Então, continuando aqui, ó. A gente tem uma superfície de nível aí e vamos para a definição. A ideia é exatamente a que a gente construiu em curva de nível. Só que agora a gente procura o conjunto de pontos lá do R3, certo? Então, o conjunto de pontos do R3 está o quê? A função aplicada nesses pontos dá exatamente o nível. Então, dei uma olhadinha aí e a gente vai para um exemplo. A superfície de nível da função W igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos e ao quadrado. Perceba que a gente está em uma função na dependência de 3 variáveis. Só que eu quero que passe pelo ponto 1, 1, 1. Quando você passar pelo ponto 1, 1, 1, substituindo aqui, quem vai ser o nosso W? Percebe que vai dar 1 mais 1, 2, menos 1, 1. Então, nosso W seria 1. Então, a gente teria exatamente essa superfície aqui. Estou querendo buscar a superfície no nível 1.
Isso daqui para a gente, o que é que estaria representando? De novo, a gente precisa buscar recursos lá da geometria analítica para construir isso daí. E aí, a forma mais simples é fazendo sempre a interseção com os planos coordenados. Se você aqui fizer a interseção com o plano coordenado z igual a zero, você teria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, seria uma circunferência de raio 1, centrada no zero. Se você pega a interseção com x igual a zero, chegaria a y ao quadrado menos e ao quadrado igual a 1, que é uma hipérbole. Se pega agora o y igual a zero, de novo teria uma hipérbole, só que agora no plano x, z. Então, representando isso, a gente teria essas três imagens aí. O que a gente quer é isso como superfície. Então, a gente vai organizar isso no R3. Organizando, a gente teria exatamente essa superfície. Então, essa seria a superfície procurada. A gente estava querendo encontrar isso daí, certo? Um outro exemplo é: será possível encontrar uma superfície de nível k igual a menos 1 dessa função aqui? Será que a gente consegue? Essa é uma perguntinha para vocês. E aí a gente vai comentar aqui. O que é a superfície de nível? A gente vai pegar x ao quadrado mais y ao quadrado mais v ao quadrado igualar, aqui é z, igualar ao nosso nível. O que é que vocês acham? É possível encontrar essa superfície de nível? Ou seja, é possível encontrar um ponto x, y, z, tal que quando você aplica nessa função, dá menos 1. Percebe que não existe esse ponto de coordenadas x, y, z, tal que quando você aplica nessa função dá menos 1? Ou seja, é possível encontrar superfícies de níveis para quando o nosso K for menor que zero? Será que é possível? Não, né? Então, sempre que o K for menor que zero, a gente não vai encontrar superfícies de níveis. A gente finaliza a nossa aula.